Vamos analisar hoje então alguns indicadores aqui, modelos de ciclos do Bitcoin que eu utilizo para dosar a intensidade do meu Dollar Cost Average. Então, são muito importantes, eles que baseiam então toda a minha estratégia em relação ao Dollar Cost Average por intensidade. Mas vamos dar uma passada então por alguns desses modelos e ver então o que eles estão nos mostrando. Começando aqui pelo modelo muito simples de ser analisado, que é em relação a duas médias móveis de 2 anos e 2 anos multiplicada aqui vezes 5, formam esse canal aqui entre essas médias móveis, vermelha e também a média móvel verde. E a interpretação é o seguinte, a gente vê que nos topos o Bitcoin sempre historicamente aqui saiu aqui em 2013 no topo duplo da média móvel vermelha, saiu em 2017 aqui da média móvel vermelha, em 2021 nós não saímos, mas encostamos aqui praticamente na média móvel vermelha. Então nos topos o Bitcoin tende sempre a se aproximar dessa média móvel vermelha, da parte superior do canal que elas formam, e nos grandes fundos do Bitcoin, no bear market do Bitcoin, vocês notam que o Bitcoin ele tende a passar um período abaixo da média móvel verde, e aqui sim a gente tem a melhor zona de acumulação para o longo prazo por esse modelo. Vocês notam claramente que nós estamos vivendo essa oportunidade, então desde maio que o Bitcoin perdeu a média móvel de 2 anos, e então nós estamos vivendo esse período que, historicamente, se a gente olhar para trás, a gente só teve aqui 3 vezes na história esse período acontecendo, essa oportunidade, que foi no bear market de 2015-16, no bear market de 18-19 e também aqui no Corona Crash em 2020. Então, por esse modelo, a gente tem um sinal claro de uma acumulação e uma oportunidade histórica pro longo prazo. Se a gente passar agora pro MVRV Z-Score, ele mede a relação entre Realized Cap, Market Cap, ou seja, qual é o valor realizável e o valor total de mercado quando as pessoas movimentam muito. O Realized Cap ele acaba ganhando novo valor, já que o Realized Cap, então, ele é a soma de todos os bitcoins mais em relação à última vez que ele foi movimentado. Já o valor de mercado é a soma de todos os bitcoins no preço atual. Mas o que interessa pra gente é que a gente chega então através do Z-Score nessa razão vermelha, que também é clara. Nos topos a gente tende a entrar na caixa vermelha, nos fundos de bear market a gente tende a entrar na caixa verde. E sempre que nós estávamos na caixa verde, como vocês notam, foram oportunidades históricas de acumulação. Vocês notam aqui 15, 16, que a gente passou aqui bastante tempo na caixa verde, praticamente aqui de outubro de 2014 até mais ou menos aqui outubro de 2015. Então passamos um ano aqui nessa caixa verde, durante todo esse bear market, que foi um bear market mais lateralizado, como a gente pode ver aqui em 15 e 16, e a gente nota que em 18 e 19 a gente passou menos tempo. Nós passamos aqui praticamente em novembro de 2018 até mais ou menos aqui abril de 2019. Então foi um tempo menor aqui. Vocês notam que o Bitcoin no último fundo de bear market ele estava aqui $3.000. A gente ficou 3, 4 meses aqui em $3.000. Então foi um bear market que apresentou uma corrida aqui de 3 para $14.000 no meio do bear market, totalmente diferente aqui do 2015-16, onde a gente ficou praticamente um ano e meio lateralizado. Então muita gente diz, e eu concordo, pode ser sim, que esse bear market vamos ter então um comportamento mais semelhante ao primeiro bear market, uma lateralização maior, muito pelo que a gente está vivendo, contexto macroeconômico no mundo. E se a gente for analisar friamente, imagina só você ter um ano para acumular realmente Bitcoin aqui dessa forma tão barata e todos os outros criptoativos que você enxerga valor. Então a gente nota que também é mais um modelo que a gente está tendo essa oportunidade já desde maio, que a gente só viveu também 3 vezes na história. Se a gente excluir aqui 2012, que era muito recente na história do Bitcoin, a gente viveu justamente nos fundos de bear market e também no Corona Crash. Então mais uma vez estamos aqui, se eu der um zoom, com essa razão na caixa verde, mostrando que estamos vivendo uma oportunidade histórica de acumulação de Bitcoin.
para o longo prazo. O Road Ratio, que mede a relação entre bitcoins que foram comprados há até uma semana e bitcoins que estão em hold de 1 ano a 2 anos, então ele mede esse hold de curto versus longo prazo. Sempre que o hold de longo prazo tende a aumentar, então essa razão cai, porque ele está aqui na razão na parte de baixo, e vocês notam que a gente chega na razão vermelha também, que tem a mesma interpretação do último modelo que eu mostrei para vocês. Sempre que a razão entra na caixa vermelha, indica possivelmente um topo, e na caixa verde uma zona histórica de acumulação. 2013 nós entramos aqui no topo na caixa vermelha, 2017 também nos últimos 2 ciclos, e no último ciclo que a gente viveu no topo em 2021 não entramos na caixa vermelha, porém a gente nota aqui que a gente se aproximou muito nos 2 topos, 65 e 69 mil dólares. A gente nota, o que interessa pra gente agora é ver o comportamento de bear market, e a gente nota que, assim como nos outros modelos, só que esse eu ainda acho que representa uma oportunidade ainda maior, porque esse não entrou aqui na caixa verde, essa razão não entrou na caixa verde no Corona Crash. Então a gente está tendo uma oportunidade melhor proporcionalmente do que o Corona Crash, aonde muitos indicadores entraram na caixa verde, como eu mostrei para vocês aqui, entraram, digamos assim, em zona histórica de acumulação no Corona Crash. Esse não entrou, então mostra que esse representa uma raridade maior desse sinal aqui no Road Ratio que os outros. Então esse sinal aqui só apareceu 2 vezes no passado, essa zona, essa oportunidade de zona de acumulação só apareceu 2 vezes no passado, que foram justamente nos 2 últimos fundos de bear market, 15/16 e 18/19. Estamos vivendo isso novamente. Vocês notam que a gente está aqui claramente dentro da caixa verde, ainda não saímos da caixa verde. Vocês notam também que nos últimos bear market fomos mais profundos na caixa verde, só que a gente nota também um fundo ascendente aqui, então a gente não sabe até que ponto isso vai cair, mas a gente tem mais espaço aqui para queda nessa razão, mas não deixa de ser já uma oportunidade histórica para o longo prazo, e também se atentem aos fundos ascendentes, essa razão pode não vir tão abaixo quanto nos últimos ciclos, até porque as pessoas enxergam cada vez mais valor no Bitcoin ao passar dos ciclos, então o hold de longo prazo tende a aumentar. E para fechar, eu trouxe o Nuple aqui, continuando, que é mais um modelo de ciclo que eu utilizo aqui, e o Nuple, que se chama Net Unrealized Profit Loss em inglês, então é como se fosse o lucro e prejuízo não realizável do mercado. A gente chega através dessa razão pelo market cap menos realized cap sobre o market cap. É como se fosse ali, então, medisse o mercado, ele está na sua maioria em lucro ou no prejuízo, e o que interessa para a gente é a interpretação dessa razão, que também é muito fácil. Vocês notam que sempre que essa razão chegou abaixo de 0, ou seja, a maior parte do mercado em prejuízo, foram zonas históricas de acumulação. Isso aconteceu somente aqui no bear market 15/16, aconteceu depois de novo no bear market 18/19 e depois no Corona Crash. Adivinha só o que estamos vivendo atualmente? A gente está também nessa caixa verde, ou seja, abaixo de 0%, mostrando que a gente está vivendo uma oportunidade em zona de acumulação que só aconteceu também, sem excluir 2012, 3 vezes no passado. Então, por isso, todos os modelos estão apontando a mesma coisa. A gente está vivendo uma oportunidade histórica. Eu sei que muitos pensam que dessa vez é diferente, porque o contexto econômico que a gente está vivendo nunca foi visto antes. Tudo bem, ninguém sabe o futuro, dessa vez sempre pode ser diferente, apesar de que a história sempre tende a rimar. Porém, isso não deixa, mesmo que o Bitcoin venha a cair, isso não deixa de ser já hoje uma acumulação histórica para o longo prazo. E muitas pessoas não entendem quando eu falo isso, porque ela diz como pode ser já bom se você está comprando a 18, 19, 20 e o Bitcoin pode ir a 14, 10, 7. E essas pessoas não entendem que elas não contam, elas não estão contando com outro cenário. Elas não estão contando com o cenário em que o Bitcoin não vai nesse preço que ela acha que ele vai. E se isso acontecer, historicamente a gente sempre vê o que? As pessoas elas enxergam valor no Bitcoin, mas não conseguem comprar quando os preços estão em boa zona de acumulação, porque elas acham que vai cair mais. E aí dessa forma, quando o Bitcoin começa a corresponder de forma positiva e ela não comprou, essa pessoa acaba entrando no FOMO. Então ela já entra com um psicológico debilitado, porque ela já pegou um preço que ela não queria pegar, já está no FOMO, e aí se o Bitcoin nos próximos meses, depois que ela comprou, começa a cair, aí já mexe com o psicológico dela, ela realiza prejuízo. Então,
tenha sempre uma estratégia bem definida. É improvável que você vá acertar o fundo. Ninguém acerta o fundo. Quem acerta é, de certa forma, sorte. A gente vê até mesmo, a gente pode transpor para grandes investidores que a gente tem no mundo, próprio Warren Buffett. Nem o Warren Buffett crava fundo. Ele começa a se movimentar, a acumular aos poucos em zonas históricas de acumulação. E, inclusive, ele já está se movimentando nos Estados Unidos. Tá? Ele já está se movimentando nos Estados Unidos, acumulando pouco a pouco. Estou falando do maior investidor que a gente já viu na história, pelo menos para mim. Então não deixem de ter isso na cabeça. Nós já estamos vivendo claramente zonas históricas de acumulação que lá na frente, olhando para trás, parece muito fácil. Não parece tão óbvio que aqui era para acumular em 2015 e 2016. Não parece tão óbvio que aqui era para acumular em 18, 19 e aqui no Corona Crash também. Só que ninguém te conta. Você que viveu o Corona Crash sabe disso. Você que viveu o Bear Market 18, 19 sabe disso. Quando os preços chegam nessas zonas de acumulação, as pessoas, elas têm o mesmo comportamento que a gente está vendo hoje. Elas acham que vai cair mais. No Corona Crash, todo mundo falava que o Bitcoin ia a $1.000. Aqui no Bear Market 18, 19, todo mundo falava que o Bitcoin ia testar também $1.200, que era o topo aqui do ciclo de 2013. Então, sempre nos fundos, a maioria das pessoas acha que vai cair mais. Isso é um comportamento típico que eu acho que nunca vai mudar. Assim como nos topos, a maioria sempre acha que vai subir mais. Por isso que todo mundo tende a comprar o topo. A maior parte dos investidores são atraídos pelos ganhos, compram o topo e depois vendem no fundo com medo porque não sabia o que estava fazendo, comprou ali só porque todo mundo estava ganhando dinheiro e ela quer ganhar também. Então fuja da manada, pense diferente, tenha uma estratégia clara de acumulação. Mais uma vez, ninguém acerta o fundo e principalmente conte com os dois cenários. Você nunca pode, pelo menos na minha visão, estar 100% comprado, nem 100% vendido. É muito simples. Tem uma estratégia clara que, então, te consiga ficar tranquilo, dormir tranquilo e começar uma acumulação para o longo prazo, sempre contando com os dois cenários. Porque acredite, o bear market, ele é longo, ele é duro, apesar de que depois que você passa ciclo após ciclo, você começa a entender o quão bom é o bear market. Mas você que está chegando agora, eu sei que você está sentindo, o bear market é longo, ele é duro, mas acredite, ele passa, e depois que ele passa, você dá graças a Deus que você teve essa oportunidade de viver um período histórico de acumulação para o longo prazo e mudar de vida. Minha vida mudou de um ciclo para o outro e mais uma vez vai mudar nesse ciclo para o próximo ciclo. Eu não tenho dúvida disso, porque eu enxergo valor no Bitcoin e nesses ativos. E se você está me assistindo agora num período de total desinteresse, é muito provável que você também enxergue valor. Então, já que você já está aqui, se aprofunda nos estudos, que eu tenho certeza que daqui a 3, 4, 5 anos, você vai dar graças a Deus de ter começado hoje.